Porque saber onde a gente quer chegar é fundamental para a gente alcançar o sucesso profissional. Isso as minhas alunas sabem muito bem. Qual é o teu plano? Qual é a tua estratégia? Se tu já identificas os escorregões, os erros que tu vens cometendo durante a prática da psicoterapia para a tua gestão do teu consultório. Olá, seja muito bem-vinda ao programa ePsi, um programa feito para a psi que quer transformar o seu consultório. E você já sabe que transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas, e você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês atendendo 5 pacientes por dia. Você tem que dizer aí, chega, eu não quero mais ficar recebendo uns pingados das plataformas, dos convênios, eu quero mais. E aí, quando você aciona esse desejo de mais em você, né, você tem que ter o quê? Aquele plano bom de mudança, né? E é nesse sentido que eu quero te alertar. Te alertar para quê? Porque se você está vivendo aí um esquema de deixa a vida me levar, né? Acorda pela manhã, atende teus pacientes do plano, volta para casa, no outro dia tu também está ligada no automático, repete tudo novamente. Cuida, porque o final do ano tá aí. Porque, ó, Papai Noel já tá toque, 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 batendo na porta. E é importante a gente realmente firmar até um pacto conosco, de transformação, de mudança, para que o consultório se torne realmente mais lucrativo, mais interessante, que você se realize em diversos sentidos, que aqui eu chamo de prosperidade. É aquela prosperidade na qual você se sente muito bem ao ir trabalhar, porque além do seu trabalho gerar transformação, você também está se colocando como uma profissional que se valoriza, e só assim é que vai ser valorizada, né, pelos pacientes. Então, se você se reconhece quando eu estou falando isso, se percebe que está aí vivendo uma situação meio sinuca, né? O que eu faço para mudar? Eu quero pacientes particulares, porque na atualidade, né, o que eu percebo com as minhas alunas? O campo das plataformas, ainda mais durante a pandemia, fez todo esse campo atrativo para as psis. E o que é necessário avançar, criar aí um novo passo no teu desenvolvimento do consultório é justamente acreditar e praticar a captação de pacientes particulares, né? Eu sei que esse é o próximo passo que você deseja dar, né? E aí, olha só como é diferente. Com pacientes particulares, realmente tu vai ter ali controle do setting. Tu vai ter que construir aquele contrato top. Vai ter também muito mais, é o desafio, mas é uma grande diferença. Você vai ter que aprender a precificar, porque é isso que o convênio te poupa, né? Eu sempre brinco com minhas alunas, quando elas dizem assim, ai, que bom, é a plataforma que faz toda a divulgação, a plataforma faz a precificação, e aí eu não tenho que parar para pensar. Parar para pensar em pontos muito importantes. Por exemplo, posicionamento, né? Porque para que você aprenda a precificar, é fundamental estar posicionada. Por quê? Porque o posicionamento é quando você assume a tua identidade profissional, quem tu és nesse exato momento da tua carreira, quais são as tuas habilidades clínicas, qual é aí o nicho, a área que tu mais brilhas. É nesse momento do posicionamento que é possível ganhar, sabe o quê? Uma noção de valor. É valor do teu trabalho, da tua caminhada profissional. E por que o valor, essa consciência, essa apropriação que eu estou falando do valor, ela vai ser importante para ti? Porque sem essa noção, você não consegue precificar. Precificação
precisa de dados reais, por exemplo, os teus custos, a tua necessidade financeira e, além disso, a tua percepção de posicionamento. E posicionamento, você sabe que tem a ver com trabalhar bem. Trabalhar bem, porque trabalhar bem é que vai fazer. O que é trabalhar bem, né? O que é trabalhar bem em psicoterapia? É você realmente estar realizando o que eu chamo de um atendimento de extrema qualidade. Esse ponto, se você ficou curiosa, quer entender mais, que é isso, Débora? Vai lá na aula 2 que eu detalho para ti o que é o atendimento de extrema qualidade. E por que é que ele funciona? Porque no atendimento de extrema qualidade, você vai estar ali inteira, entendendo o que acolher, como contratar, como você vai avaliar, como vai diagnosticar e como vai conduzir o tratamento de uma forma segura, de uma forma na qual você sabe o que você está buscando. E assim você gera resultados. E a percepção de resultados, de benefícios, né, a melhora do teu paciente, que vai fazer com que você se sinta mais segura. E isso é o que faz o teu posicionamento funcionar e a tua precificação também funcionar. Por isso que não dá para entrar naquele esquema de deixa a vida me levar, né? E no automático, de jeito nenhum. Porque saber onde a gente quer chegar é fundamental para a gente alcançar o quê? Sucesso profissional, né? Isso as minhas alunas sabem muito bem, porque é um dos exercícios que eu gosto muito de fazer, né? Tirar do automático e colocar o penso. Para aí e vamos pensar. Qual é o teu plano? Qual é a tua estratégia? Se tu já identificas os escorregões, os erros que tu vens cometendo durante a prática da psicoterapia, tá? Para a tua gestão do teu consultório, não sabe identificar muito bem? Ah, eu vou te dizer, tá lá na aula 1. Na aula 1, você vai entender que os seus erros, eles estão prejudicando o seu crescimento profissional e o seu sucesso. Porque é difícil, olha, difícil a gente ganhar aí os nossos desejáveis, né? Pelo menos R$ 10.000 por mês, se a gente não tem um olhar estratégico. Quando a gente está na faculdade, na especialização, na pós, enfim, a gente aprende que conhecimento técnico é essencial para a gente exercer a nossa profissão, né? Com responsabilidade, com ética, profissionalismo. Beleza. Mas quando a gente fala sobre qual rumo a gente deve seguir com a nossa carreira, a gente sai aí meio perdidos, né? Mas agora eu sei, né, colegas? Não quer estar mais perdida, cansada de atender todos esses pacientes de convênio, ganhando pouco, sem saber como começar a tua mudança e te tornar aí uma profissional de saúde com uma psicóloga muito bem remunerada, uma psicóloga melhor. Nessa busca que eu venho aí identificando com as minhas alunas, né? Eu percebo que não saber precificar, não estar posicionada, não dominar um atendimento de extrema qualidade, ter técnica, aquela técnica afiada, né? E às vezes nem ter estratégia para o consultório, nem para o tratamento do paciente, é que faz justamente com que a vida no consultório fique bem difícil para você. Bem difícil, né? E às vezes dá até vontade de desistir, de deixar para lá, né? Porque quando está difícil, a gente tende, né, a ficar aprisionada aí nessa paralisação. Por isso que eu quero te dar um sacode. Esse sacode eu dou nas minhas alunas lá no primeiro encontro. Por quê? Porque eu começo a trabalhar com um pensamento sobre precificação, que não desvalorize a colega, né? Que autorize, inclusive, a cobrar mais. E eu percebo o aumento da segurança logo no primeiro mês, tá? Hoje mesmo, a minha mentorada, a Fran, a gente conversando sobre uma paciente que chegou, né, uma paciente que ela já está precificando com uma paciente particular, e que a paciente diz para ela, então, que de uma outra psicóloga que ela buscou, e que essa psicóloga parecia estar tão cansada que dava umas pescadas, meio que dormia. E que não falou nada durante o atendimento. Pim!
A gente até riu. Por que que a gente riu? Porque às vezes eu fico impressionada como ainda acontece uma situação como essa. Porque o que que tem nessa situação? Não tem profissionalismo, não tem, né. É como se a terapeuta tivesse mandado a paciente embora: "Vai". E quando a gente percebe, às vezes até através do discurso dos pacientes que chegam, né, contando das suas experiências mal-sucedidas de psicoterapia, né, aí a gente percebe que, opa, a gente pode melhorar. Claro que tem colegas que estão aí uns passinhos atrás, né, mas você tem desejo de melhorar, senão não estava aqui me assistindo. E quando você ganha essa lógica, né, essa lógica do quê? De que você pode crescer, que tem um caminho para isso, que tem um passo a passo para isso, você faz essa virada de chave. Qual virada de chave, Débora? A virada de chave que está na hora de crescer, de desmamar dessa plataforma, desse convênio, de criar aí o teu preço, aprender a precificar e justamente te lançar no campo das consultas particulares. Isso é ousado? É, mas a gente só faz mudança se a gente está aí tomada de ousadia para quebrar paradigmas, quebrar, sabe o quê? Quebrar suas crenças limitantes. É, crenças limitantes nos impedem de precificar. Aí a gente pensa assim, ai, Débora, como é que tu diz que R$ 100 é o mínimo? Eu não tenho condições de cobrar R$ 100, eu não consigo ainda. Olha só, R$ 100, por que que eu digo que R$ 100 é o preço, né, mínimo da dignidade da psi? Porque a partir do momento em que você consegue se posicionar no 100, vai ser mais fácil precificar melhor. O que eu vejo é que é difícil precificar já no 100. Por quê? Porque tem uma crença limitante. E a crença limitante pega bem na autoestima e na segurança. O paciente não vai topar. O paciente não vai pagar o meu preço, Débora. Porque tem muito mais concorrência, tem gente mais barata, né? Tem o convênio, tem a plataforma. Por que que a pessoa vai pagar um particular para mim? Pois então, diga por quê. Se você não sabe quais são os benefícios que você gera ao trabalhar, se você não percebe resultados e mudanças nos teus pacientes, tá na hora de aprender a olhar para isso. Ou na hora também de melhorar a tua técnica, realizando aí o que eu chamo de atendimento de extrema qualidade. Ai, Débora, eu não sei nem precificar, nem fazer esse atendimento. Calma, porque é justamente isso que eu desenvolvo no método que eu criei. Como é possível para ti criar uma estratégia para aprender a precificar melhor, praticar? Como é possível para ti criar um posicionamento no qual tu vais divulgar o teu trabalho, vai sair da toca, vai mostrar quem tu és, como tu trabalhas, qual é o teu estilo, o teu diferencial, né? Quem é você aí na fila do pão? E isso precisa ser visto. E a gente está num momento histórico muito propício para isso, né? Quando eu vejo as psis, né, se queixando de que está difícil, não, o paciente não chega. Olha, como é que me explica? Como que colegas, não sei se isso aconteceu com você, talvez tenha acontecido, que bom, ganharam muito mais dinheiro, faturaram mais, nesse período pandêmico. Como é que foram achadas? Porque, né, de alguma maneira, os pacientes as encontraram e elas dispararam, puderam precificar melhor, ganharam mais cancha porque estão atendendo mais pessoas, percebem o resultado do seu trabalho nos pacientes, o que gera aí a segurança interna para a gente poder clinicar. Elas fizeram alguma coisa que você não fez. O que será que elas fizeram, né? Eu vou te dizer, certamente o conhecimento ajuda, porque sem crescimento técnico, né, fica difícil a gente gerar resultados. Mas não basta só atender. Né? A gente sai da faculdade achando, não, olha aqui o meu trabalho é atender. É atender. E atender não é tão simples, porque tem que atender um atendimento de extrema qualidade para fidelizar, para encantar o teu paciente, para que ele possa fazer ali da psicoterapia um espaço de crescimento, de transformação dele. Mas para!
você ampliar aí a sua capacidade de atingir mais pessoas, você tem que aprender, por exemplo, a como você vai se divulgar. Quais são aí as possibilidades de divulgação na atualidade, né? Um momento que a gente sabe que as pessoas estão enlutadas, ansiosas, deprimidas, com efeitos dessa pandemia, quer seja quem adoeceu, perdeu, ou quem ficou isolado, restrito. Isso vai ter consequências que vão gerar aí demanda de psicoterapia. Então você tem que certamente entrar nessa onda que é mostrar que você existe e só tem um jeito, colega, só tem um jeito. O jeito, quando eu falo sair da toca, significa que você vai ter que aprender a olhar para o seu trabalho, colocar valor no que você faz para poder mostrar para o mundo, para aprender a divulgar. E divulgação, né, quando você diz assim, eu queria realmente ter mais pacientes, né? Bom, então, para ter mais pacientes, você tem que aprender a captar. E captação é divulgação. Então, você tem que ter o quê? Além de uma estratégia, disciplina. Porque se você quer fazer o seu consultório crescer, você tem que se aplicar, você tem que se envolver, você tem que se dedicar no dia a dia. Certamente, é assim que eu vejo as minhas alunas prosperando. Quem coloca na cabeça, eu vou fazer a mudança, tá na hora, e realmente segue o passo a passo do meu método, consegue se sentir muito mais segura para atender e mais apropriada do seu lugar de psicoterapeuta. O que é isso? É não se sentir para baixo, é não deixar essas crenças limitantes te pegarem pelo pé. Não, Débora, mas olha só, eu já estou num outro momento, tá? Eu já estou num momento que eu já cobro mais de R$ 100, até a minha agenda está cheia. Hoje mesmo, eu falando com uma mentorada minha, a gente foi fazer a contabilidade e ela tem uma agenda cheia. Ela atende 38 pacientes por semana, o que sabemos, né, e é o que eu desenvolvo, que é um excesso. E como é que a gente faz essa organização do excesso, né? Mas o que que acontece aí? Se você tem uma agenda cheia, olha só, você vai começar, Débora, mas agenda cheia é tudo que eu quero. Que bom! Quando você chegar na agenda cheia, se a colega já chegou, presta atenção no que eu vou te dizer. O que sinal é esse que você tem que ler na sua clínica? Tem que começar a ler na sua clínica. Por quê? No primeiro momento, tem a dificuldade de conseguir cliente, então você está lá ralando muito para conseguir os primeiros, aí começa a dar resultado. Ser mais procurada, a agenda fica mais cheia, até mais cheia do que tu gostaria. E aí, o teu tempo está sendo minado, né? Se antes era difícil vender, quando tu já tens os primeiros resultados, os teus pacientes satisfeitos, né? Que estão fazendo indicação, estão bem fidelizados, e tu percebes que tu estás com a agenda lotada, também é necessário perceber, opa, o que antes era a tua missão, o teu propósito, agora se tornou uma prisão. Se a tua agenda está lotada de plataforma, de convênio, eu vou te contar uma coisa. Ó, você está cobrando o valor errado. Você tem que ir para consulta particular. Mudou. É isso? Não é assim com desenvolvimento humano? A gente não vai passando de fase em fase? E isso você tem que identificar também na sua carreira de psicoterapeuta. Lotou a agenda de plataforma de convênio? Vamos mudar. Chegou aí, né, a hora de você dar um grande passo. Porque se você, pensa aí comigo, ó, se você cobrasse o dobro, será que você estaria aí tão atarefada? Mas aí, né, Débora, eu ia ter menos cliente, menos paciente. É. Mas teria paciente te pagando mais. A tua receita não muda, mas você vai ter, sabe o que, colega? Mais tempo. Tá fazendo sentido? Eu usufruo desse benefício. No momento em que eu me reposicionei e a minha consulta dobrou de valor e que eu ganhei espaço na minha agenda, eu posso fazer coisas para o meu bem-estar, meu pilates, a minha yoga, eu posso levar os meus filhos
nas atividades que eles têm, e eu posso ler, estudar e crescer profissionalmente, dá espaço, dá tempo. É diferente da colega que tem 38 atendimentos, que não consegue sentar nem para organizar um caso, às vezes nem se lembra, porque 38 pacientes, olha, cá entre nós, né? Você enche a sua agenda e você se perde de você, né? Não tem tempo para você, não tem tempo para sua família. Você enche a sua agenda e você perde também a possibilidade de melhorar como profissional, porque não tem tempo, né, útil para sentar e estudar. E o que que eu vejo nas minhas alunas? Dificuldade de fazer diagnóstico. Não sabem fazer diagnóstico, não sabem avaliar. Por quê? Porque precisamos de tempo para isso. A nossa profissão não é uma profissão de volume, é uma profissão na qual a gente empresta a nossa mente, a gente empresta todos os nossos ensinamentos que absorvemos ao longo da jornada, e a gente tem que ter o quê? Qualidade de vida para ser uma terapeuta eficiente que gera resultados, né? Então, qualidade de vida certamente é a palavra-chave, para você entender que tem momentos aí na sua carreira que você tem que olhar e pensar: será que não está na hora de eu começar a encarar uma nova fase e conquistar pacientes particulares? Será que não é aí o caminho da minha virada? E eu vou te dizer, é aí. O teu faro tá certo, colega, exatamente. Você tem que pensar no que você está acertando e quais são os caminhos aí. A agenda lotada sempre mostra isso, tá na hora de mutar. Mas também, quais são os caminhos para você melhorar como psicóloga, para você dar gol. Quer saber? Vai na minha aula 2. Lá na minha aula 2, eu deixo redondinho para ti o que é potencial para a gente desenvolver e crescer. E aí a gente ganha o quê? O sucesso que a gente deseja, né? E não tem que ter medo de dizer sucesso, prosperidade, ganhar dinheiro. Ai, que horror em psicoterapia. Não, é isso que trava, né, o seu crescimento, é isso que não te deixa chegar nos pelo menos 10 mil reais por mês. É isso que faz com que tua mente fique lotada de identificação projetiva, né, atendendo 38 pacientes, ao invés de aprender que atender 5 pacientes por dia é possível de gerar o valor que tu desejas ao final do mês e certamente dar um resultado para o teu paciente, um prazer ao trabalhar, né? Porque a gente escolheu uma profissão que é uma profissão belíssima. A gente vai no caos, a gente gosta de organizar o caos, a gente não tem medo de olhar para as partes assombradas, para as partes desérticas da mente do paciente. A gente quer gerar vida, quer gerar criatividade, quer gerar ação. Olha aí que tarefa bonita, que propósito bonito. Só que não adianta o propósito ser bonito e a gente fazer caridade, né, no consultório. Não adianta, porque caridade, né, você vai fazer em outro lugar, você vai buscar uma ONG que precisa muito de uma psi como você, mas não é no seu consultório, não é no seu consultório que você vai fazer isso. E tem um outro ponto que eu preciso te alertar. Esse ponto é, quando você entende que é possível se posicionar, assumir o seu lugar e melhorar tecnicamente, você vai aprender sim o seu valor e a precificação vai ficar melhor. É esse caminho que eu ensino, por isso que eu tô aqui todo dia e tô também no Insta e no Face, fazendo o quê? Fazendo conteúdo para você ganhar esse acorda, para você entender que certamente, quando a gente realiza um acolhimento do sujeito que chega até a gente doente, né, precisando ser acolhido no seu medo, na sua angústia, é quando você quer ali ser eficiente, quer gerar resultados, porque você quer aprender a realizar aí entrevistas iniciais que tenham a função de oferecer um espaço de escuta para essa pessoa, né? Mas é a nossa técnica com as perguntas certas, que vai ser aí de fundamental importância para que você faça um processo diagnóstico correto. E o ponto-chave para uma sessão que faz você ganhar
R$ 10.000 ao mês é saber o que você está fazendo. E você também tem que ter segurança que esse é o melhor caminho. Porque se tem segurança aí na jogada, significa que tem identificação, né, de aspectos da personalidade desse paciente, os motivos que o levaram à solicitação dessa entrevista contigo. Você vai estar entendendo angústias, ansiedades, defesas que estão surgindo na comunicação. Você vai estar muito mais esperta. Por quê? Porque você entendeu que você tem que se dedicar à sua profissão. Não é lotando a agenda que você vai crescer. Você tem que se aprimorar, reconhecer o seu valor e certamente precificar nas consultas particulares, né? Porque desenvolvimento técnico é fundamental e ele está justinho, né? Ele puxa aí uma turma de outros elementos que eu vejo que as psis não utilizam e por isso que eu faço toda, né, essa marcação de que não basta saber atender, né? Por quê? Né? Porque eu vejo aí muitas psis incríveis, que estão sempre se aprimorando tecnicamente, né? Porque psi adora um livrinho novo, um curso novo, fazendo cursos e mais cursos, mas que não conseguem atuar no consultório. Mas por quê? Porque atuar na clínica não é apenas a nossa capacidade de atender, de gerar vínculo, de gerar resultado com o paciente. Hoje em dia, é necessário desenvolver habilidades que vão além do que a faculdade te ensinou. Eu vejo vários psis que não fazem divulgação, não sabem a fazer da forma coesa, e dessa forma não conseguem preencher os horários da agenda sem os planos de saúde. E é muito comum colegas que não têm organização e nem gestão financeira e que acabam sofrendo prejuízos financeiros. Por exemplo, quando você não reajusta, quando você também deixa aquele paciente ficar te devendo 2 meses. E eu vejo também, até tem os profissionais, os psis que fazem divulgação, captam, mas aí o paciente chega e o paciente não volta, não completa um mês, não fideliza. Então é importante que você tenha consciência que na nossa profissão não é só atender. Tem outras etapas, aqui eu te falei sobre divulgação, captação, fidelização, gestão, né? Que aí são essenciais para que tu tenhas um consultório duradouro, sem prejuízos, para que tu prospere financeiramente, ganhando aí pelo menos R$ 10.000, para que tu tenhas mais qualidade de vida, preservando a tua mente de psicoterapeuta, atendendo 5 pacientes por dia. E se você quer saber como, Débora, eu chego aí, vai lá e assiste a minha aula 2, porque certamente você vai entender que os seus resultados, eles são consequência das suas ações e estratégias. Então, quanto mais ação você aí se aplica a fazer, mais chance você vai ter de começar a sua mudança, né? Por isso que você tem que vencer as suas vergonhas, medos, crenças limitantes, né? Achar que não vai conseguir, que é difícil, que não é para você, que você não vai chegar nunca aí a um faturamento. Imagina, Débora, pelo menos R$ 10.000. Quando isso vai acontecer? Pois é, enquanto você está presa aí nesse tipo de pensamento, né, pequeno, você não vai ser uma psicóloga grande. Tchau, tchau, obrigada, até mais.